mais uma vez que você se rende aos pés do Senhor. Eu me rendo. Declare. Teus pés. Declare que não importa a situação, nem importa aquilo que você está vivendo hoje, não importa as dores que você tem sentido no corpo, não importa as dificuldades que você tem dia a dia vivido. Declare que é nos braços do Senhor que você vai se lançar. Declare que Ele é o seu refúgio, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que não há nada nem ninguém que possa ocupar este lugar. Oh, aleluia. Lance aos braços do Pai. Ele abre os seus braços para você e te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome e diz: eis-me aqui com os braços abertos para você. Eis-me aqui com os braços abertos para você, para que você se lance, para que você se entregue, para que você, acima de tudo, confie. Confie que Ele é fiel, confie que Ele é poderoso, confie que não há nada nem ninguém mais precioso para Ele do que você. Que você é menina dos olhos dEle, e que tudo que Ele faz, que tudo que Ele permite é por amor a você. Chame por Ele. Chame, chame, chame. Levante os seus braços e diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, Espírito, vem quebrando toda insensibilidade, toda a dureza do coração, toda incredulidade, caia por terra. Que haja liberdade do Teu Espírito sobre a nossa vida, que haja liberdade do Teu Espírito para que possamos abrir os nossos lábios, clamar e declarar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, aleluia, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Oh, remashuriandere. Aleluia.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Arde em nosso peito, Espírito Santo, queimando o nosso ser. Continue nesse mesmo espírito de entrega, nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de clamor, para que o Espírito Santo faça aquilo que lhe apraz em nosso coração. Apresente sua vida diante de Deus. Diga: sim, Senhor, eu quero que tu tenhas a liberdade de queimar, de queimar, de queimar, de fazer arder o meu coração, de fazer arder o meu coração por tudo aquilo que arde o teu coração. Que o teu Espírito tenha liberdade de acender a chama do Senhor no meu coração, e ela venha queimar tudo aquilo que não te agrada, que ela venha queimar o meu eu, que ela venha queimar as minhas vontades, os meus desejos. E que assim, ó Deus, eu possa diminuir, e que o Senhor possa crescer, e a tua glória possa ser manifesta em minha vida. Abra os seus lábios e peça a Ele. Peça a Ele entregando tudo que você é, tudo que você pensa que é. Entregue ao Senhor nesta manhã e deixe que Ele haja. Deixe que Ele se mova, fazendo a vontade dEle. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te adorar, pelo privilégio de estar, ó Deus, diante de Ti, com as nossas mãos levantadas, adorando ao Teu santo nome, e reconhecendo que sem Ti nada somos, e reconhecendo que sem Ti nada temos, que o Senhor é tudo para nós. Que essa seja a verdade da nossa vida, todos os dias que vivermos, todos os dias que respirarmos, essa seja a verdade do nosso coração. O Senhor acima de tudo em nossa vida, o Senhor reinando absoluto sobre o nosso coração. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tenha um coração grato, meu irmão, tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele por todos os benefícios que Ele lhe tem ofertado. Obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada ao Pai, obrigada ao Filho, obrigada ao Espírito Santo de Deus, que não nos deixa só. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus, e fora dele não há outro. Amém? Podem sentar um pouquinho. Vamos aos nossos avisos, né? Para que todos estejam atentos. O Musical Peniel, ele está realizando um sorteio,
né? Então, vamos abençoar os nossos jovens, vamos abençoar este povo que quer servir ao Senhor através da adoração, pela dança, né? Então, se você pode, meu irmão, se você pode de repente oferecer o cartãozinho do sorteio para um vizinho, para um amigo, contando, né, da ação que eles estão fazendo, né? Faça isso, porque eles estão trabalhando para poder ter a roupa, né, para a apresentação do In Concert. Então, olha, vamos abençoar os nossos jovens, né? O musical Peniel. Terça-feira nós temos o nosso culto Buscando o Agir de Deus. Então, não se esqueça, né? Prepare-se, porque essa semana é uma semana, né, como o nosso pastor anunciou, uma semana de busca, uma semana de oração. Então, esteja ligado e faça a sua inscrição na campanha Nota Premiada. Quem é que já fez? Opa, então ainda tem gente para fazer, hein? Depois procure o irmão Vitor, que ele dá toda a direção, toda a orientação ali, para que a gente possa se cadastrar. Teve uma irmã que me disse assim que ela foi comprar outro dia uma coisa, passou uma coisa, depois passou a outra separada, que foi pegar 2 notas. Eu fiz, a irmã está na visão, né? Então, claro que a gente não vai fazer tudo isso com a compra do mês, né, irmã? Porque de repente o mercado pode ficar chateado com a gente, né? Mas naquilo que for possível, né? Então vamos abençoar. E sábado nós vamos ter o quê? Culto especial. Então, assim, sábado a convocação é para toda a igreja. O nosso pastor nos convoca, né? Jesus, a ressurreição e a vida. Então, sábado, 18h30, aqui na igreja, culto especial, né? Dessa semana de oração, de jejum, de busca, ore, jejue, e que Deus vai abençoar, Deus vai falar conosco. Como o pastor disse, se você conhece alguém que está ainda em luto, né, que ainda está em luto por alguma coisa na vida, por um ente querido, né, ou até mesmo às vezes, né, a pessoa não resolveu bem uma coisa que ela teve que abandonar, que ela teve que deixar, convide essa pessoa para o nosso culto, né, porque Deus vai fazer grandes coisas. E no domingo tem o quê? Santa Ceia, né? Culto especial de Santa Ceia. Então não deixe de participar, de estar sentado à mesa do Senhor, né? Porque que privilégio temos nós, né? De estarmos à mesa do nosso Pai, né? Lembrando até que o Senhor Jesus volte, né? Lembrando que Ele morreu, mas Ele ressuscitou e voltará. Amém, irmãos? Então, se programem para estarem aqui. Bem, como todos sabem, nosso pastor, ele está na reunião do ministério. Continue orando, continue colocando diante de Deus essa reunião, onde todos os pastores de Peniel, né, a maioria dos pastores de Peniel estão presentes na busca, né, na palavra, ali orando, jejuando, colocando-se diante de Deus, buscando direcionar do Espírito para aquilo que Deus tem para o ministério, para a obra dele, né, a partir desse novo tempo. Então não esqueça de colocá-lo em oração diante de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. E deixa ela aberta também em Números, capítulo 13. Amém? Oh, misericórdia. Números capítulo 13.
Salmos 40. Todo mundo conhece Salmos 40? Ah, sim, né? Vamos lá. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vamos em Números capítulo 13. Desculpe, 13 não, 14. Vocês vão dizer assim, meu Deus, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas a gente chega lá. Números 14, versículo 20. Tomou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra... tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Senhor, graças te dou, Pai, por tua palavra que é viva, que é eficaz e que fala de geração a geração. Eu te peço nesta manhã que o teu Espírito continue a falar através dela ao nosso coração. Leva agora, Senhor, nossa mente cativa à obediência de Cristo. Que o Senhor tenha liberdade de falar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Quantos aqui têm promessas de Deus? Pode levantar a mão bem alto. Você tem promessa de Deus? Aleluia. Vitor. Amém. A maioria, né, levantou a mão e disse que tem promessa de Deus. Glória a Deus. No início da semana eu estava conversando com uma pessoa e Deus começou a ministrar ao meu coração sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. E aí veio durante a semana pensando nisso, em um louvor do Renascer, um louvor assim antigo, não tão antigo, né, irmãos? Mas assim antigo, que ele diz assim: parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde mana leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre mim. É um louvor onde eles começam a cantar e de repente eles dizem assim, eles começam num lamento, né? Mas de repente ele diz assim: eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Deus é fiel. E eu comecei a meditar nisso, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, né? Para que se arrependa. E eu fiquei pensando, por que o tempo de Deus não é o nosso? Porque muita gente chega para você e diz assim: olha, irmão Wilma, o tempo de Deus não é o nosso. Não, o tempo de Deus, olha quantas vezes eu disse isso. Porque o tempo de Deus não é o nosso. E realmente, se a gente for ver, né, no grego, a gente tem lá o Cronos, né, que é o tempo do relógio. E tem o Kairos, que é o tempo de Deus. E aí lembrei muito do pastor René, quando ele vinha, né, dar aulas, e ele falava que este tempo, na verdade, é um parênteses na eternidade, né? Que essa, Deus deu uma saudade. E ele fala assim que nós estamos dentro do parênteses, né? Esse é o tempo, né? O Cronos. E eu fiquei pensando, meu Deus,
qual a diferença de um para o outro, né? O tempo do homem, o tempo de Deus. E eu fiquei pensando no nosso dia a dia, daquilo que a gente tem vivenciado hoje, daquilo que a gente tem convivido uns com os outros na sociedade, convivido uns com os outros no nosso trabalho. E o relógio, a gente às vezes fala assim, né? O dia hoje tinha que ter quantas horas? 48 horas para que eu conseguisse fazer tudo o que eu precisava. Quantos já não falaram isso? Para eu conseguir fazer tudo, tinha que ter pelo menos 36. É aquele tempo que gera angústia, que gera ansiedade, porque o relógio está passando. Tic-tac, 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 tic-tac. Estava falando com a irmã ali, a idade a gente vai chegando. Aí ela fez, minha filha, você ainda está mais... Eu, irmã, mas a coluna já dói. A coluna já dá sinal. Sou nova, né? Fiz o quê? 18 outro dia. A coluna já dói. E o relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas o tempo de Deus é um tempo que gera paciência, esperança. Lá em Hebreus capítulo 10, vamos rapidinho lá. Hebreus, espera aí. Achei meu Hebreus. Hebreus 10. Diz assim, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então eu fiquei pensando, lendo esse versículo, né? Por que então o tempo de Deus não é o nosso? Ou o nosso tempo não é o tempo de Deus? Não somos peregrinos e forasteiros nesta terra? Não somos nós herdeiros de um reino? Não somos nós homens e mulheres que não vivem mais segundo os preceitos desta terra? Não é isso? No momento que você disse, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, seja em que lugar foi, né? Na igreja, em casa, no banheiro, né? Na rua, andando, seja onde foi, no momento que você disse isso, você disse, estou indo para o reino de Jesus. E no reino do Senhor, o tempo dele não é o tempo do mundo. Então, por que eu me submeto ao tempo do mundo? E eu fiquei pensando sobre isso, porque muitas vezes, por estarmos nos submetendo a um tempo que não é o tempo de Deus, nós achamos que a promessa do Senhor não se cumpre. Muitas vezes, por estarmos nos submetendo a um tempo que não é o tempo de Deus, nós caímos no erro de quem? Do povo no deserto. E qual foi o erro daquele povo que viu grandes maravilhas? Eles não souberam se submeter ao tempo de Deus. E nós muitas vezes temos feito isso, né? Nós queremos idealizar como as coisas devem acontecer.
Nós recebemos de Deus uma promessa e nós começamos a idealizar como as coisas vão acontecer. Ah, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito, olha só. Só que a minha mente, a sua mente, ela é limitada e a de Deus não. E nós idealizamos de um jeito que muitas vezes vai atrapalhar o tempo de quem? De Deus. Nós vamos o que? Atrapalhar o tempo de Deus, porque a gente está querendo uma coisa idealizada, a gente está moldando as coisas para dar aquela famosa ajudinha ao Senhor, tipo Sara e Abrão e Agar. Deus havia dado uma promessa para eles. Deus tinha dito que Abraão seria pai de muitas nações. E tinha dito que Sara seria a mãe. Mas ela começou a idealizar. Começou a idealizar. Como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser? Ah, já sei. Na verdade, ele disse que eu ia ser mãe, mas eu ia ser mãe porque eu ia adotar. Né? O filho de Agar. Aí Agar vai, pega o filho e não dá para ela. Aqueles que conhecem a história sabem, os que não conhecem depois vão dar uma lida lá. Porque Sara resolveu idealizar como seria o cumprimento da promessa na vida deles. E nós muitas vezes fazemos isso. Outras vezes nós trocamos os caminhos que Deus tem. O povo no deserto, o Senhor disse: olha, Moisés, vem cá, chega aqui, né? Porque Deus falava ali com Moisés, né? Cara a cara, né? Vem cá, Moisés, sobe aqui. Olha, separa ali uns e manda espiar a terra. Manda ver que terra boa que eu preparei para vocês. Manda que eles olhem e vejam assim e depois vão contar para o povo. Que maravilha é esse lugar que eu prometi para vocês. Isso, né? Não pode mandar, manda esse povo. Aí lá vai Caleb, Josué, mais 5 juntos. Puxa, a terra, ó, boa. Só que tem assim um pequeno detalhe ali no meio, que são um povo gigante, que vai nos destruir, que vai isso, que vai aquilo. E o que é que acontece? Vamos lá em Números 13. (14), só quero dizer 13, Senhor. Versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel fizeram o quê? Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ô povo ingrato. Que resolveram trocar o caminho que Deus estava mostrando para eles pelo caminho da murmuração. Porque eles começaram a dizer: a gente não vai para lá, tem gigante. Quer matar a gente? Não matou a gente no deserto, quer matar a gente lá nessa tal dessa terra? E aí, por que então esse tempo de Deus não é o nosso, né? Porque nós queremos também viver segundo o tempo do mundo. Vocês estão vendo porque muitas vezes a promessa de Deus tarda na nossa vida? A gente quer idealizar essa promessa. A gente troca o caminho da promessa pelo caminho da murmuração. E muitas vezes também a gente quer viver segundo o tempo que o mundo tem para nós.
Na minha idade todo mundo já casou, já teve filhos. Na minha idade o pessoal já tem um apartamento. Na minha idade o povo está na faculdade. Na minha idade os meus amigos, eles na minha idade vão para a festa. Porque na minha idade todo mundo está fazendo isso. Porque na minha idade todo mundo está namorando. Porque na minha idade todo mundo bebe. Porque na minha idade todo mundo... Não é isso? Você quer viver o tempo do mundo, porque todo mundo faz, porque todo mundo vive. Mas será que esse todo mundo que vive no reino que você diz que vive? Porque eles estão vivendo segundo aquilo que o mundo diz que é o tempo. Mas você lá atrás aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E vive agora num tempo que é o tempo de Deus. Estou certa? Então eu tenho que viver segundo o quê? Segundo o que o mundo diz? Ou segundo o que Deus diz? Não dá para servir a dois senhores, porque há de se agradar a um e desagradar a outro. Não é isso que diz a palavra? Não dá para viver no meio termo. Né? Os jovens uma vez apresentaram aqui uma peça, dizendo que o muro já era do diabo, né? O meio termo não existe. Ou é, ou não é. Ou se está em Deus, ou não se está em Deus. Ou se está no tempo de Deus, ou não se está no tempo de Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso. Porque quantas e quantas vezes nós queremos nos nivelar por baixo. Porque você crê que Jesus Cristo é o melhor? Crê? Sim ou não, irmãos? Você acredita que o que Deus fala é a verdade? Então por que eu não vou viver segundo isto? Eu vou preferir viver segundo o que me disseram, o que me contaram. Sabe por que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo? Porque além de idealizarmos, além de trocarmos o caminho de Deus pelo caminho da murmuração, porque além de vivermos segundo o tempo do mundo, nós não queremos, não desejamos, não ansiamos renunciar. Quão difícil é abrir mão daquilo que a gente quer. Falo para vocês, mês passado, eu queria fazer muito um curso. Sabe aquele... Eu queria muito. Entrei umas 3 vezes na página, né, de compra do curso. Entrava, olhava, cheguei a preencher. Mas não posso. Agora não dá. Aí passou uns dias, eu voltava de novo. Não é o tempo. No 3º dia, eu abri de novo, cheguei a preencher tudo. Não é o tempo. Mas como é difícil a gente abrir mão daquilo que a gente quer. Eu queria muito, gente. Aliás, eu ainda quero muito fazer aquele curso. Mas não era o tempo para fazer aquele curso. Por vários motivos. Porque é um curso caro. Porque eu precisaria de tempo para poder me dedicar. Afinal de contas, era um curso caro. Você precisa de tempo para se dedicar, para estudar. N motivos. E como é difícil a gente abrir mão, né? Eu quero. E às vezes a gente bate o pé. Eu quero. Nem menino birrento, né? Vai no mercado com a mãe, com o pai, e diz assim, eu quero.
o menininho do brócolis, né? Eu quero brócolis, eu quero brócolis. Se todo menino quisesse brócolis, estava bom, né? Se bem que brócolis anda meio caro. Mas a gente às vezes bate... Jesus. A gente bate o pé diante de Deus e a gente diz, eu quero, eu posso. Por que eu não posso? Todo mundo pode. E às vezes pode mesmo. Mas como diz a sua santa e sábia mãe, você não é todo mundo. Às vezes, todo mundo realmente pode. Não é nada que seja ilícito. Às vezes nem é ilícito, irmão. Não é pecado. Às vezes o Wilma pode. O Wilma está fazendo e olha assim, por que o Wilma pode e eu não posso? Mas não é o que Deus tem para mim naquele momento. Pode ser para a vida da irmã Wilma, mas para a minha ainda não. Pode até não ser nunca. Mas renunciar é difícil. Às vezes eu dou muita risada, né? Interiormente. Às vezes a mãe chega para o menino pequeno, né? Thaisa já passou várias vezes por isso, né? Tá lá o menino com salgadinho, dê um para o seu coleguinha. O menino olha para o pacote de salgadinho cheio. Aí ele olha. Aí, dê um para o seu coleguinha, menino. Aí ele, Por quê? Porque a criança é ruim? A criança é má? Não. É porque ele não quer renunciar ao seu pacote de salgadinho que ele ganhou. Ele ganhou aquele pacote de doce, é dele. Aí vem alguém e diz assim, dê um para o seu amiguinho. Aí você ganha alguma coisa, porque às vezes foi Deus até que te deu. Mas Deus diz assim, dê para o seu amiguinho. Espera aí, Deus. Ontem a gente estava falando no culto jovem, né? Sobre Abraão. E Abraão chega, Deus diz assim para Abraão, você vai ser pai. Aí Deus vai lá e manda o filho. Aí de repente Deus deu o filho e vira para Abraão e diz assim, sabe aquele filho que eu te dei? Me dá. Sabe aquele filho que eu te dei, que você ficou esperando, ó? Dá para mim. Você já pensou nisso? Que loucura. Eu ia dizer, para tudo. Vamos sentar agora aqui, Deus, e vamos conversar. Não era isso que você ia fazer, não? Ou senão você ia dizer, não, isso é interferência do diabo. Isso é seta do maligno no meu ouvido. Deus me deu. Deus me deu. Agora eu vou abrir mão. Mas Deus catou o menino, Abraão catou o menino pelo braço, pegou o cutelo, pegou a lenha e disse, vamos ali. E ele entrou para o rol dos homens de fé, como o pai da fé. Porque ele renunciou. Ele renunciou. Mas Deus é tão tremendo que Deus devolveu. Deus devolveu. Mas ele não sabia que Deus ia devolver. Ele não sabia. E pode ser, meu irmão, não vá se apegando nessa história de que, eu vou entregar, porque depois ele me devolve. Está vendo o seu coração, viu? Só quero te lembrar disso, que não adianta enganar Deus, né? Não, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, e ali por dentro do coração, mas ele vai devolver, eu tenho certeza que ele vai devolver. Ele vai devolver. Ele vai devolver. Você entregou ou não entregou? Pode ser que devolva, mas pode ser que não. Mas você precisa entender que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa,
agradável e perfeita. E nós estamos vivenciando o tempo de Deus ou o nosso tempo? O que é que você está vivendo todos os dias? A gente leu lá em Números 14. Se a gente for lendo antes, Deus levou o povo para o deserto. Foi Deus que levou o povo para o deserto? Foi ou não foi? Estão com um pouco de dúvida? Será que não foi Deus que levou o povo para o deserto? Foi ou não foi? Foi. Deus levou o povo para o deserto. Minha irmã, Deus leva para o deserto? Leva. Mas sabe de uma coisa? O tempo de Deus para você no deserto pode não ser o tempo que você está vivendo hoje. Como não era para o povo estava na beira da terra prometida. O povo ia entrar na terra prometida. Alguns dizem que o povo faria aquele caminho em 11, 15 dias, né? Aí uma coisa, porque é em torno de 200 quilômetros. Eu fiquei pensando, né? Ir lá em Feira de Santana e voltar, né? Feira acho que é 100, né? Vai e volta. É um caminho, um tiro. Vai ali e volta. A gente estava na terra prometida. O povo estava na beira. Esse era o tempo de Deus para eles. De passagem pelo deserto. Eles já tinham visto tudo o que eles precisavam ver no Egito. Eles já tinham vivenciado no deserto experiências com Deus. E estava na hora de entrar na terra prometida. Mas por quê? Eles idealizaram, porque eles resolveram trocar por murmuração, porque eles resolveram viver segundo aquilo que o tempo que eles achavam que tinha que ser, porque eles não renunciaram à sua própria segurança. Eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Vocês estão entendendo que a promessa de Deus ela ia se cumprir em menos de 40 anos? O tempo de Deus foi atrapalhado pelo povo. Porque aí Deus virou e disse assim: olha, murmuradores, eu vos deserdarei. Você sabia que o Senhor deserdou eles ali? Está lá no 14, versículo 12. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. E farei de ti povo maior e mais forte do que esse aí. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele tinha uma terra prometida para entregar. Então o povo ficou ali há 40 anos rodando, até que viesse uma nova geração. E ele entregou a terra prometida. Será que a gente vai querer que venha outra geração para que as promessas de Deus se cumpram? Como é que nós temos tratado as promessas de Deus para a nossa vida? Êxodo 16. Diz: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Então, o Senhor resolveu e entregou a promessa. Mas entregou a promessa num tempo que não era o dele. Como assim, Gleide?
Porque ele tinha preparado um outro tempo, não tinha? E quem atrapalhou? Eu, você, muitas vezes temos atrapalhado o tempo de Deus. Ah, Gleide, quer dizer que a promessa não se cumpre na minha vida porque está demorando, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu estou pecando, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não no sentido de, se você está no tempo de Deus, você não está angustiado, você não está ansioso, você não está sofrendo, porque a promessa de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Porque você sabe que o tempo de Deus é perfeito. E que na hora certa vai acontecer. Agora, se você está no tempo do mundo, no tempo do homem, você está batendo cabeça, você está dando murro em ponta de faca, você está, feito povo no deserto, girando, 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 até ficar tonto. Até que um dia você pare e diga: opa, deixa eu entregar para Deus. Deixa eu parar de idealizar. Deixa eu parar de murmurar. Deixa eu parar de traçar o meu próprio caminho. Deixa eu parar de ficar segurando para mim o que Deus quer que eu entregue para Ele. Davi, a gente leu lá o Salmo 40. Esperei com paciência. Quem é homem que esperou com paciência? Davi. Davi, ele foi ungido o quê? Rei. E na hora que ele foi ungido rei, ele foi logo levantado ao trono, assumiu o reinado, saiu dando ordens. Foi assim? Não. E esse salmo, ele fala justamente isso, né? Da submissão ao tempo de Deus. De que ele esperou com paciência aquilo que Deus tinha para ele. Esperei confiantemente pelo Senhor. Foi uma oração de livramento. Ele diz: olha, eu passei por tantas coisas, eu passei por tantas situações, eu podia ter matado Saul e resolvido o problema. Mas aquele não era o tempo de Deus. Aquele não era o tempo de Deus. No momento que Deus o ungiu, Deus estava dando a Davi a promessa de que ele seria rei. No tempo de Deus. E quanto maior fidelidade tivermos ao Senhor, quanto maior entrega, quanto maior renúncia, quanto maior gratidão nós tivermos ao Senhor, mais rápido será o tempo de Deus para a nossa vida. Agora, se como meninos repetentes na escola, nós precisarmos murmurar, nós precisarmos reclamar, nós precisarmos ficar com aquilo que não é nosso e que o Senhor já pediu para Ele, mais angústias, mais ansiedades, mais nervoso, né? A gente vai passar. O que é que você prefere? Que tipo de crente tem sido você? Que tipo de crente temos sido nós? Será que para nós o mais importante
é alcançarmos a promessa a que preço for, humanamente falando, ou para nós, enquanto cristãos, o mais importante é que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E isso cabe a cada um de nós determinar na nossa vida, meu irmão. Eu, você, é quem determinamos isso. Porque Deus não muda. É tão lindo isso. Ele disse, está dito. Ele disse para o povo que faria uma grande nação, que o povo herdaria a terra. Mas aquele povo no deserto preferiu andar segundo os próprios desígnios do coração. Segundo o tempo que o mundo diz que é o tempo. E o que é que você escolhe? O que é que a gente tem escolhido? Feche os seus olhos nesse momento, nessa semana. O que é que você escolheu? Você escolheu o tempo de Deus para a sua vida? Ou você escolheu o tempo do homem? Você andou segundo o tempo de Deus? Ou você andou segundo o tempo do homem? Só você pode analisar isso na sua vida. Eu não tenho como chegar diante de você e dizer, olha, você está vivendo porque vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Isso é você e Deus. Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Deus nos dá a oportunidade de consertarmos o nosso caminho. Deus nos dá a oportunidade de sermos homens e mulheres novos, com um coração novo. Agora, para que isso aconteça, para que isso ocorra na sua vida, para que o tempo de Deus aconteça, e você não seja como aqueles que retrocedem, que você não seja como aqueles que desistem da bênção de Deus para a sua vida, porque se você não anda segundo a vontade de Deus, se você não anda segundo o tempo de Deus, você está desistindo de usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa então se entregar. Você precisa então perseverar. E perseverar no caminho é entregar a sua vida completamente ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. O Senhor te convida nessa manhã a renunciar, a parar de idealizar as coisas como você acha que precisam ser, como você acha que deve acontecer, e dizer, Senhor, eis-me aqui disposto a viver o tempo do Senhor para a minha vida, a renunciar o que precisa ser renunciado, a renunciar aos meus desejos, a renunciar à minha carne, a renunciar àquilo que eu acho que é certo, e a me submeter à autoridade do Senhor. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Escolha que o seu tempo seja o tempo de Deus. Deus não se encaixa na forminha. O tempo de Deus não se encaixa numa forminha. Então,
Busque esse tempo para a sua vida. O tempo de Deus. Um tempo onde as coisas acontecem para que você seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Para que você possa usufruir da terra que mana leite e mel. Não murmure. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, mas mesmo assim, a Bíblia nos diz o quê? Que nem Salomão se vestiu como eles se vestem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Depende de quem? De você tão somente. A promessa de Deus para acontecer na sua vida depende daquilo que você está vivendo com Deus. Para que o tempo de Deus aconteça na sua vida. Então, nessa manhã eu te convido. O Espírito Santo de Deus, acima de tudo, te convida. Examine-se. Veja se você tem sido tropeço para você mesmo. Para que a bênção do Senhor demore a te alcançar. Para que as promessas do Senhor demorem a te alcançar. E nessa manhã, diga ao Espírito Santo: Senhor, eu quero viver o tempo de Deus na minha vida. Eu quero viver plenamente segundo a orientação do Teu Espírito. Eu quero viver plenamente sabendo que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu quero viver perseverando, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos gigantes. Eu quero perseverar porque eu sei que a Tua promessa se cumprirá. Coloque-se diante de Deus nesse momento, meu irmão, minha irmã. Se você desejar, você pode vir ao altar de Deus, apresentando sua vida no altar e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para que o tempo do Senhor se cumpra plenamente na minha vida. Para que as promessas do Senhor não tardem por conta de negligência minha, por conta daquilo que eu tenho feito, ou daquilo que eu não tenho feito diante do Senhor. Esse é o seu momento com Deus. Enquanto o louvor canta, fale com o Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus, e que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua palavra, partilhando a Tua dor. E eu entrego tudo
Entregue-se completamente a Ele nessa manhã. Confia no Senhor. Abra mão realmente dos seus sonhos, dos seus planos, para aquilo que Deus tem para você. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer aquilo que lhe apraz. Eu quero andar segundo a tua vontade. Eu quero andar segundo o teu querer. Eu quero viver, ó Deus, os teus sonhos para a minha vida. Porque como a tua palavra diz, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, toma cada vida que aqui está, Senhor. Toma cada vida aqui diante do teu altar. Deus diz: Senhor, eu me rendo a ti. Eu entrego os meus sonhos a ti. Eu paro de idealizar, ó Deus, a tua vontade segundo o meu querer. Deus, eu paro de murmurar. Eu quero parar de murmurar nesta manhã, de ficar reclamando do Senhor, de ficar reclamando que as coisas não acontecem, de ficar reclamando que as coisas estão acontecendo, mas não da forma que eu quero. Oh Deus, eu quero nessa manhã, Senhor, pedir, Pai, toma cada vida aqui, Senhor, que nós possamos sim, Deus, abrir mão daquilo que precisa, Senhor, ser entregue no teu altar, daquilo que precisa ser disposto sobre tuas mãos, para que o Senhor estabeleça a tua vontade. Deus, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, como João disse, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça em cada um que aqui está nessa manhã. Que o Senhor cresça em cada coração que se derrama diante de ti e que confessa que sem ti eles nada podem, que sem ti eles estão dando voltas no deserto. O deserto não é lugar de habitação. O deserto é apenas um lugar de passagem. É apenas um lugar de passagem à terra prometida. Que nós não venhamos nos demorar no deserto por culpa nossa, mas que antes, Senhor, nós aprendamos do Senhor, nós cresçamos no Senhor, nós possamos confiar em Ti e sermos fiéis a Ti, para que o nosso coração venha a se achar em dias contigo. E assim, Deus, possamos experimentar a Tua promessa, viver a Tua promessa, dia após dia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa rua, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vire para o seu irmão e diga: meu irmão, viva o tempo de Deus. Viva o tempo de Deus. Viva o tempo de Deus na sua vida. Amém? Viva o tempo de Deus na sua vida. Viva o tempo de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Que vivamos o tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos entregar ao Senhor, né, em alegria, apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, enquanto adoramos, enquanto glorificamos, porque o Senhor é Deus e Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Com teu falar, Senhor, arrebataste o meu coração. Vai acertar as palmas por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor
seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Diga, me encha de ti, da tua presença. Me encha de ti, da tua presença. Quero transbordar do teu amor, tipos como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor, tipos como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Aleluia, Senhor, glórias a ti, Senhor. Te damos glórias pela tua palavra, Senhor, que renova a nossa vida dia após dia. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Abençoa cada dízimo e cada oferta. Continua a sustentar as nossas vidas. Nos leva mesmo a sermos fiéis a Ti, Pai. Sermos dizimistas fiéis ao Senhor. Cobre a nossa casa com Teu sangue. Cobre as nossas finanças com o sangue de Jesus. Repreende mesmo o devorador, Pai. Repreende mesmo tudo aquilo que vier para roubar, para matar, para destruir, Senhor, aquilo que nós temos. Em nome de Jesus. Aquilo que foi dado pelo Senhor. E que possamos também Te devolver aquilo que o Senhor nos dá dia após dia. Abençoa mesmo cada pedido de oração, trazendo a Tua vitória e transformando em testemunho de vida, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Alguém nos visita nessa manhã? Ah, qual o nome da irmã mesmo? Ela está saindo. Foi o irmão de Welton. Deus abençoe a família, o filho. Deus abençoe. Marcos, Deus abençoe, acompanhe, amém. Tem mais alguém aqui? João Neto, né? João Neto, tem mais um ali. Como é o seu nome? Marcos, sejam bem-vindos. Mais alguém? Como é que é? Franciane, amém. Deus abençoe vocês e nós dizemos como? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos lembrar, nosso pastor está voltando. Continue a colocá-lo em oração, a colocar a reunião do ministério que encerra hoje, né, diante do Senhor, né, para que, né, ele volte renovado e nós ainda sejamos ainda mais abençoados. Então feche os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos diante do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que sábado nós temos o nosso culto especial, né? O culto especial às 18h30. Toda a igreja está convocada, né? O nosso pastor nos convocou para estarmos aqui, para estarmos juntos buscando a presença do Senhor, amém? Então feche os seus olhos, coloque mais uma vez a sua vida diante de Deus. Agradeça ao Senhor pelo privilégio que você tem de vir à casa do Senhor, ao templo, né? E adorá-lo.
Ó Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor sopra sobre nós. Abençoa cada um agora no retorno para seus lares. Leva-nos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Livra-nos de todo homem mau. Repreende, Senhor, toda tentativa do diabo contra a nossa vida. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana onde nós possamos, Senhor, realmente vivenciar o tempo de Deus para nós, que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o culto da noite, que o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade de agir, tenha liberdade de ministrar a cada coração. Leva-nos em paz, traze-nos em paz, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Dê um abraço no seu irmão.